Então vamos iniciar o nosso estudo sobre os Atos dos Apóstolos, que nós possamos nos envolver, Senhor Jesus, com as melhores proposições, que sejamos envolvidos em vibrações de amor, que nós possamos ter referências dessas atitudes que foram tomadas, que foram vivenciadas por estes irmãos abnegados que deram as suas vidas a todos nós, para que nós tivéssemos referenciais e entendêssemos: é possível o ser humano vencer a si mesmo, lutar contra as suas próprias imperfeições. Por isso rogamos, Senhor Jesus, que as tuas bênçãos possam se fazer no íntimo de cada um de nós. Agradecemos a esses benfeitores amigos que dirigem esse estudo, a dona Emília Santos, o tio Rolandinho, a tia Bebé, ao meu pai, a dona Irma Ragazzi Martins, a dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos que nos amparam. Confiantes e agradecidos, vamos dar sequência ao estudo dos Atos dos Apóstolos, dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos entrar aqui, dando continuidade, quando Lucas encontra-se com Paulo. E Paulo vai ponderar com Lucas algumas coisas muito interessantes a respeito da medicina espiritual. Então ele fala que ele estava, Lucas então disse que ele estava só no mundo, a sua mãe havia partido à esfera espiritual. E Paulo, a partir daí, pondera com ele que por que ele não se dedicava, a partir desse instante, ao mestre divino. Porque eles encontraram naquela situação em que eles não tinham numerário algum, e Lucas era agora o médico desta embarcação. Pagou tudo a todos que ali estavam, Silas e Timóteo, mas é importante que estas reflexões vão soar fundo, vão calar na alma de Lucas, fazendo com que ele repense a sua vida. Então, esta emoção que foi produzida é como se valesse por uma revelação. Lucas disse: e os deveres da profissão? O que eu faço com os deveres que eu adquiri e fui treinado para exercer? E Paulo responde: mas quem foi Jesus, senão o médico divino do mundo inteiro? Então, era uma medicina espiritual que poderia ser coadjuvada, que poderia ser também utilizada junto com a medicina humana, mas estaria vendo e olhando e fazendo outras coisas. Até agora, tens curado corpos, que cedo ou tarde hão de perecer. Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina do mundo, mas ficaria para os que não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Então, olha bem a referência que Paulo faz, fazendo com que Lucas pense: todos podem exercer a medicina material, aqueles que se qualificam, aqueles que se empenham, aqueles que se dedicam, aqueles que estão na esfera material, pois a medicina material, ela está fazendo com que seja atendido ao corpo, de forma geral. Ela não tem preocupações, ela não faz ilações com a parte espiritual, que é a causa, que é a razão do problema físico. Não é feita esta conjectura, pois eles desconhecem. Eles hoje têm uma parte que diz das emoções, mas não são só as emoções. As emoções que nós produzimos ou que nós vivenciamos nos dias de hoje, mas e a vida passada? As emoções passadas geraram determinados débitos, determinadas lesões no corpo espiritual que precisam vir à tona no cenário material. A medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas que o homem não pode prescindir. Então, o homem precisa dela até que a experiência divina e imutável se faça da cura espiritual. Então, veja bem, quando nós temos este encontro desta experiência divina, de nós compreendermos que a causa está em nós, a solução está em nós, o que gera o problema, o que gerou o problema, foram emoções mal vividas no hoje ou no ontem. Foram realizações feitas a partir destas emoções muito mal perpetradas, muito mal vividas. E, portanto, nós adquirimos comprometimentos. Quando eu começo a analisar e vejo o problema que me acomete, e começo agora a ter uma análise mais profunda, e fazendo com que, pedindo amparo, eu vou entender
que o amparo virá, para que eu tenha lucidez, para que eu tenha entendimento e para que eu saiba o que aquilo quer produzir ou pode nos levar a que melhorias. Então, são melhorias do espírito, não são melhorias físicas, o que nós estamos almejando. Ainda que elas sejam importantes em determinados instantes, ainda que nós busquemos a elas, nós temos que entender, se nós não formos na causa do problema, o problema continua a reaparecer. Então, qual é a finalidade? Ele vem como um alerta, ele vem como um lembrete, ele vem como uma oportunidade de nós refletirmos, de nós nos modificarmos. Então, Paulo fez com que Lucas repensasse e, a partir daí, aproveitasse esta oportunidade que estava sendo ensejada por Paulo. Então, Paulo não era um médico de homens e de almas, sim. A Taylor Calder vai lançar o livro Lucas, o médico de homens e de almas, mas o médico que muito mais é o Cristo, sim. E Paulo, mesmo não sendo um médico físico, ele o era atendendo a alma da pessoa, atendendo a causa do problema, indo no cerne, orientando mentes humanas, orientando espíritos que, a partir deste entendimento, iriam se modificar, iriam ter outros preceitos, iriam ter outras buscas. Então, esta reflexão é muito bem colocada e, neste instante, Lucas aceita. Lucas está pronto a seguir com Paulo. E vamos desembarcados em Neópolis. Então, eles se encontram em Troas, ou Troade, como é colocado, desembarcados em Neópolis, seguiram para Filipos, onde Paulo, então eles seguiram para Filipos, onde Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo dirigissem até a Tessalônica e lá se reuniriam mais tarde. Por quê? Porque ele sabia, um local que ele vai agora se sentir muito bem é Filipos. É um local em que ele vai agora se envolver e vai voltar algumas vezes para se refazer, para se revitalizar, além da figura de Lucas. Lucas sempre foi a alma muito vinculada a Paulo de Tarso. Silas também foi, Timóteo também foi, já foi também, foram também Tito e outros, mas é importante que a gente entenda, aquela alma que levava, que gerava em Paulo possibilidades dele se restabelecer, se reanimar, era Lucas. Lucas produzia isto em Paulo. E nós vamos ver esta localidade em que eles vão adentrar, em Filipos. Em Filipos, Paulo e Silas encontraram senhoras e meninas em oração. Paulo falou dos objetivos do evangelho. As mulheres ficaram magnetizadas pela sua palavra ardorosa e sublime. Então, nesse contexto, logo se gerou um vínculo muito grande com Lídia, uma viúva generosa que se aproximou de Paulo, confessando-se a partir desta pregação, a partir desta empatia, a partir desta afinidade espiritual que se estabelece, ela já se coloca como convertida ao Salvador. Ele não havia sido anunciado, ele não havia sido, não tinha cartas de recomendação, ele não conhecia Filipos, mas ele encontra estas senhoras e estas meninas em oração e percebe que o ambiente era propício, elas estavam lendo, elas estavam agora declamando, elas estavam agora envolvidas com aqueles preceitos da lei mosaica, mas com uma suavidade. Quando Paulo apresenta Jesus, mostrando que era o Messias esperado, que era aquele ser que viria a dar um outro horizonte à vida judaica e à vida das pessoas, logo elas se prontificaram. E ela, Lídia, vai oferecer a sua casa para fundarem a nova igreja. Lídia era uma mulher bem-sucedida no comércio de púrpuras. E ela tem uma casa bem equipada, uma casa confortável, mas era uma casa simples, em que Paulo se sentiu muito bem. E, neste momento, ele vai ali ficar, vai se restabelecer, ele vai agora seguir fazendo as suas pregações, e vão acontecer alguns episódios interessantes em Filipos. Primeiro, ele foi pregar em praça pública e existia uma pitonisa. Pitonisa que era tida como um oráculo infalível da cidade. Paulo vai ver, porque todas as vezes em que eles se apresentavam,
todas as vezes em que eles falavam, ela vai dizer: recebei os mensageiros. Silas sentia isso como um elogio, sentia isso como uma coisa que abria as portas da cidade. Paulo ficou muito chateado, pois ele vai dizer a Silas: como nós poderemos ser elogiados quando nós ainda não concluímos a tarefa? Isto é próprio de espírito embusteiro, de espírito que quer nos gerar uma mistificação. Então, veja bem, olha a clarividência, olha a percussiência de Paulo, sabendo que o espírito superior não elogia. Silas, no primeiro momento, achou que ela estava contribuindo. Paulo, percebendo isso, o que ele vai fazer? Ele vai ver, vai buscar ter notícias dessa moça, desta pitonisa. Ele vê que a cidade toda está envolvida com ela. Existem várias pessoas que ganham dinheiro com o comércio das coisas espirituais inferiores. E ele mexe com os interesses. Ele mexe com interesses, Paulo, quando ele vai agora se colocar contrário. Vamos entender o que vai ser feito. São anjos do Altíssimo. Então ela agora faz elogios, que isso faz com que Silas, como nós dissemos, ainda não tão amadurecido, fique muito bem envolvido, se sinta enaltecido. Paulo intimou, depois de conhecer, depois de saber, porque isso se ocorria diuturnamente. Todo o período que eles ficaram em Filipos, esta mulher se apresentava e ela falava e tinha estes elogios fácil para eles. E ele vai saber, então, que toda a cidade, portanto, uma parte grande, substancial, vivia em função desta mulher que era tida e havida como um oráculo infalível. E, nesse instante, ele fez com que o Espírito, ele intimou o Espírito, para que ele se retirasse para sempre. Tal a autoridade moral. E nos fala Emmanuel que o Espírito não mais se comunicou através dela, livrando ela deste processo. Era um processo obsessivo, era um processo de fascinação, ou de subjugação, que ela gostava, que ela aceitava, que ela era conivente com a realidade. Afinal de contas, ela tinha outros benefícios, assim como o espírito materializado. E quando Paulo retira, ela fica emudecida. Silas não entendeu, achando que a moça ajudava muito nas pregações, criando um novo ânimo naquele público que fora sempre chamado. E pensou ainda que Paulo estivesse se colocando contrário à mediunidade. Mas Paulo vai explicar: o cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Então, a partir deste entendimento, Silas entendeu que era necessário coibir ou ter muitos cuidados quando ocorressem estes elogios, estas situações que enaltecessem uma personalidade humana, falível, sujeita a erros, que não havia ainda concretizado a sua tarefa. Então, ele percebeu, as ponderações de Paulo eram muito argutas, muito profundas, e ele era muito cioso, sabendo dos seus erros, sabendo aonde queria chegar aquele espírito. Paulo e Silas foram perseguidos a partir daquilo que eles promoveram na cidade. Esta desordem, a moça agora já não era o oráculo, já não existiam pessoas se beneficiando materialmente da sua mediunidade que estava sendo usada de forma indevida. E a partir disto, o que vai acontecer é que eles foram presos. Fizeram várias instâncias, várias solicitações, várias denúncias e foram presos, após terem sido flagelados. O flagelo, os açoites, era algo comum na lei mosaica. 39 açoites, 39 flagelos, para que isso amansasse a pessoa e muitas vezes amainasse aqueles que estavam pedindo aquela flagelação, aquela atitude prejudicial àquela criatura que está sendo atingida. Passava da meia-noite e os dois apóstolos, Paulo e Silas, oravam em voz alta e pregavam o evangelho a todas as celas. Aquele que estava trabalhando ali, o rapaz que era o que comandava aquela localidade, o que ele percebeu? Ele adormece e o carcereiro viu que quando ele desperta,
pela manhã, ele viu que as portas estavam abertas. E ele não entendeu o que havia ocorrido. Ele dormira, ele não percebeu nada daquilo. E Paulo vai dizer que isto já ocorrera com Pedro, já ocorrera com Jesus, eles já foram amparados, isto era algo que o amparo espiritual se instaurava, mas ele solicitou para que todos os presos entendessem, aqueles que estavam cumprindo sentenças, que estavam agora entendendo os erros que haviam cometido, que eles se arrependessem. Seria suavizado naturalmente a pena. Aqueles que estavam na prisão sem uma razão que eles imaginassem, que eles tivessem resignação e orassem para que as penas deles fossem comutadas, fossem a partir daí suplantadas. Então nós estamos vendo que o carcereiro, vendo que nenhum preso quis agora se aproveitar, vendo que Paulo de Tarso não quisera se aproveitar, porque no primeiro momento o que ele quis fazer? Ele quis se matar, o carcereiro, porque ele achou que ele ficaria sem agora a profissão. Afinal de contas, ele não fora alguém atento, não fora alguém concentrado naquela atividade pela qual ele viera fazer. E explica a ocorrência, Paulo, os presos voltam às celas, o carcereiro converte-se. Os juízes ficaram sabendo do acontecido. Não quiseram deixar ele preso. Afinal de contas, eles imaginaram que este homem era poderoso, ele tinha sortilégios, ele tinha isto e aquilo, e Paulo vai se apresentar como um homem ligado ao Sinédrio e vai se apresentar como um cidadão romano e vai pregar para os juízes, que a contragosto ouviram falar de Jesus, ouviram toda a prédica que Paulo agora estabelece. Eles estavam amedrontados, foram libertos, e ele vai dizer ao juiz que eles não mexessem, que eles haviam montado um núcleo cristão na casa de Lídia, que eles respeitassem aquela senhora idônea, honesta e correta, que iria proporcionar a esta comunidade muitas possibilidades de auxílio. E assim foi feito. A partir desta realização, Paulo e Silas foram para Tessalônica, onde os esperavam Lucas e Timóteo. Os trabalhos seguiam ativíssimos. Em toda parte, os mesmos choques. Judeus preconceituosos, homens de má fé, ingratos e indiferentes. Porque nós temos que entender que o judaísmo era uma forma de ver, era uma forma de viver, era uma forma de manter unido aquele povo. Isto foi sendo propalado ao longo dos séculos, ao longo de muitos tempos pelos profetas, e as pessoas que estavam no Sinédrio se aproveitavam disto para utilizarem esses preceitos, mantendo seus interesses intactos, principalmente os fariseus, mas mantendo o poviléu confiante e cumprindo aquelas designações e aqueles ritos que foram colocados 613 por Moisés. Então, era em todo lugar que eles assim se estabeleciam. Quando existiam aquele judaísmo rigorista, naturalmente ia existir ingratidão, naturalmente existiria a indiferença. Era normal que isso se instaurasse. E Saulo de Tarso, o que ele percebe? O Paulo de Tarso, ele percebe que, apesar destas represálias, apesar destas dificuldades, mesmo assim, ele conseguia formar pequenos núcleos, aonde quer que ele se encontrasse, aonde quer que ele estivesse, mesmo tendo estas dificuldades, mesmo tendo esta indiferença. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações. Após incontáveis atritos, seguem para a Bereia. Então, eles seguem adiante. Então, eles estão pregando em todos os lugares, existem problemas e mais problemas. Em nenhum lugar ele deixa de formar núcleos, em nenhum lugar ele deixa de ter simpatizantes. E chegarão esses simpatizantes destas localidades todas adiante, que vão pedir para que Paulo vá advogar, vá nortear a eles, vá dar as diretrizes. Então, nós vemos que Paulo tinha, além da capacidade magnética, além do ardor, além do destemor, uma confiança plena naquilo que ele estava realizando. Na Bereia, não faltaram também os judeus rigorosos. Isso era comum.
Lucas, Timóteo e Silas foram obrigados a afastar-se, indo às cidades vizinhas. Paulo foi preso e açoitado. Foi preso, açoitado, mas conseguiu da mesma forma, se defendendo, colocando Jesus de forma clara, gerando simpatias em alguns, e, portanto, estes que simpatizavam iriam pedir a liberdade, iriam agora estar ao lado de Paulo de Tarso, para que ele livre pudesse seguir adiante. A tarefa dele era do semeador, semeador que aos poucos proporcionaria elementos para que essa semeadura se efetivasse. Então ele seguiu, foi adiante. Vamos ouvir perguntas. Podemos dizer que nunca foi tão fácil ser cristão como nos dias de hoje? É isso. Nunca foi tão fácil. As dificuldades se instauraram no Espiritismo no século XIX, no começo do século passado. Hoje nós estamos com um caminho muito bem delineado. Pode ter problemas aqui e acolá, mas são de menor monta. Hoje os problemas são internos. Os problemas exteriores de perseguição, de incompreensão, de intolerância foram superados pela caridade, por exemplos desses maiorais, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier. Nós vemos em todos os locais pessoas que deram as suas vidas, almas de escola, que deram as suas vidas, que proporcionaram agora, nas comunidades em que eles viveram, elementos para serenarem os ânimos, para que as pessoas estivessem entendendo que eram homens idôneos, eram homens corretos, eram homens que não tinham interesses outros. Então, já se formou. O que nós não podemos é denegrir, o que nós não podemos agora é não adentrar ou não caminhar nesta senda que já foi delineada por estes. Então, nunca foi tão simples. Mas continuemos. Então, eles saem agora da Bereia e ele vai agora seguir até Atenas. Isso era um sonho de Paulo de Tarso. Ele imaginava, nos seus sonhos mais, vamos imaginar, mais improdutivos, mais que ele achava que teria muita produtividade. Afinal de contas, pensava ele, os filósofos haviam criado uma sociedade culta, uma sociedade que estava sedenta, pensava ele, por Jesus. Era apresentar Jesus que eles estariam prontos a assimilar aqueles elementos. E ele o faria de uma forma muito vibrante, de uma forma muito profunda. Olhe bem, qual não foi o engano de Saulo de Tarso? Qual não foi o engano e qual não foi agora a percepção que nós temos que trazer para os nossos dias? Vamos acompanhar. Ele entrou em Atenas, possuído de grande emoção. Ele visitou as localidades, viu que as belezas eram numerosas ainda. E ele não percebia como as pessoas viam a ele, como um mendigo, como um homem esfarrapado, como um homem agora muito mal trajado. Ele recordou os nobres filósofos que haviam respirado aqueles mesmos ares e a imaginou que era apenas e tão somente ele agora colocar, apresentar Jesus, que eles teriam todos os elementos mentais para conceberem. Mas muita gente o tomou por mendigo. Isso é importante que a gente entenda. O que a gente promove no outro? Depende do que o outro tem dentro de si. O que ele olha? Ele olha a exterioridade? Ele olha pura e simplesmente aquilo que se apresenta no aspecto exterior, no aspecto de aparência? E ele resolveu, a partir daí, pregar na praça pública. As pessoas se aproximaram, mas veja bem, quando ouviram a referência a Jesus e a ressurreição, caíram na gargalhada. Outros exclamavam, é um louco. E muitos ali se aproximaram, a maioria foi saindo, a maioria com aquela ironia, aquela maneira toda autossuficiente de analisar a vida, via ele como um lunático. Mas alguns viram que tinha uma lógica naquelas ponderações. E ele se aproxima de um rapaz de nome Dionísio.
era um homem culto que tinha visto que ele tinha um poder de persuasão, um magnetismo, ele tinha uma locução muito bem colocada, e ele fez com que Paulo solicita, ele queria ir ao Areópago. Então, ele queria ir a este conselho, a este tribunal, aonde as pessoas mais cultas de Atenas se reuniam. Ele fez tanta solicitação, foi tão insistente com Dionísio, que levou ele. Ele era um homem conhecido e ele foi até esse Areópago. Então, era esse tribunal de pessoas cultas, era o conselho da cidade. Ele penetrou por mercê, né, por bondade, por intercessão de Dionísio, e a partir daí ele impressiona o auditório com a palavra vibrante. Até Dionísio ficou assustado. As imagens tão ricas, tão formosas, que ele está dizendo que eles buscam aquele Deus desconhecido. Este Deus desconhecido que vocês estão a buscar, em verdade, é a forma que se manifestou o nosso Mestre Jesus, que mostra que o Pai veio, trouxe até nós o seu representante mais fiel, mais fidedigno. Então ele começa agora a fazer as ilações, ele faz conjecturas dos filósofos, ele era um homem letrado. Ele, para ser agora o doutor da lei, ele tinha esse cabedal cultural, que não foi esquecido. E aquilo veio à tona de uma forma muito vibrante. Enquanto ele estava colocando desta forma, ele pegou uma túnica de Dionísio para se apresentar de uma forma melhor àquele local, mas quando ele passa a discorrer sobre a ressurreição de Jesus, houve forte e prolongado murmúrio. As pessoas começam agora a sair, os mais irônicos gargalham, então gargalhavam de forma profunda, estertórica, e começam a sair. Paulo ficou desolado quando ele se viu apenas com Dionísio e com uma outra moça. Só apenas os dois estavam com ele, desanimados, e ele insistiu para formar na casa de Dionísio a igreja nascente. E ele colocou uma série de escusas, assim como a moça. A moça se colocou refratária, dizendo que ela não tinha condições. A partir deste contexto, ele chega à conclusão que a falsa cultura encontrará sempre, na sabedoria verdadeira, uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. Olha bem a conclusão que ele chegou, e é esta conclusão que nós temos que entender. Os letrados, de forma geral, se fazem incrédulos. Os letrados, de forma geral, os homens de muito conhecimento, que fazem mesmo, eles se fazem arrogantes. Eles imaginam que eles têm as respostas para a vida. Qual a resposta que eles têm sobre a morte? Qual a resposta que eles têm para o pós-morte? Qual a resposta que eles têm indo na causa profunda dos problemas que nos atingem? Eles não têm causas, eles não conhecem, mas eles vivem de uma aparência, de uma superficialidade, que eles acham que as suas conjecturas são tão profundas que estão iludidos sobre elas. Então, quando a sabedoria verdadeira se apresenta, mostrando a causa, mostrando a razão, mostrando os porquês, estas coisas passam a ser imaginárias, passam a ser sem sentido. Então é desta forma que ele ficou muito decepcionado. E ele começa a ponderar, seria preferível encarar o tumulto dos judeus, porque lá sempre ele conseguia formar uma pequena igreja, sempre ele deixava ali assentado um núcleo cristão. E aí, o que vai acontecer é que estas pessoas estão ali rindo, ironicamente, ele está sozinho. E ele chorava pelo mestre, chorava julgando que ele não havia correspondido à expectativa do Salvador. E nos fala Emmanuel que, neste momento, ele não pôde compreender que Atenas padecia de seculares intoxicações. Olha bem, isso aqui é para nós entendermos que o mundo da Europa, o mundo cultural, o mundo daqueles homens letrados, é um mundo que está secularmente intoxicado sobre si mesmo. Eles imaginam terem respostas. Respostas do que eles têm? Eles conhecem o que mesmo? Eles conhecem até o capítulo 2 da vida.
os aspectos importantes da existência são muito desconhecidos, mas eles não vão na causa. Eles acham que eles conhecem como o universo se formou, eles imaginam como, eles sabem que como a Terra se fez. Muito bem, imaginemos que a ciência foi nos desvendando muitas coisas. Mas como é que isso ocorreu? Do nada? O nada vai produzir o tudo? O nada vai produzir a vida? Então é algo, isto aí é imaginário, isto daí é sem sentido, isto daí não tem razão, isso daí é algo que nós ficamos presos pela vaidade que faz com que as pessoas fiquem enceguecidas. Então é esta noção que nós temos que entender. Não é a cultura nos ajuda, desde que esteja orientada, esteja agora direcionada pelos sentimentos. A inteligência tem as suas razões ponderáveis, desde que ela saiba como ela vai se utilizar com a ética, com o bom senso, em auxílio ao ser humano, e nunca em benefício de sobre si mesmo. Então, se nós não entendermos isso, nós não vamos entender os porquês e dificuldades da existência. Então, Atenas estava presa sobre si mesma. Eles haviam se intoxicado pela vaidade, pelo orgulho, neste vulcão de incertezas e amarguras. Timóteo chegara de Corinto, carregado de boas notícias. Primeiro, ele trouxe a notícia que ele se encontrara com Prisca e Áquila, aqueles 2 tecelões que ele se encontra no deserto do oásis de Dan, onde Paulo ficou por 3 anos. Depois, ele vai dizer que a sua mãe e a sua avó estão bem colocadas em Corinto. Então, são boas notícias que alegram Paulo de Tarso. Paulo de Tarso está, então, alegre e partiu de Atenas para Corinto. Mas aquilo que estava dentro dele ainda não havia sido vencido. Vai ser vencido aos poucos. E, ao mesmo tempo, ele iria aproveitar para visitar os locais, os sítios, onde Estevão e Abigail moraram. Então, ele iria aproveitar para estas série de situações. E, nesse trajeto, Timóteo, percebendo que ele está combalido, diz a ele: nós não vamos agora pegar uma embarcação, e Paulo vai dizer não, mas são 65 quilômetros, nós faremos a pé. E em cada núcleo, em cada lugar, em cada aldeia, nós vamos pregar o evangelho. Não deixaremos de pregar o evangelho, vivendo a ele plenamente. Vamos ouvir perguntas. O engraçado que a gente vê que os grandes filósofos, todos eles eram, de certa forma, religiosos, né? Tinha uma espiritualidade. E aí a gente vê a predominância dos menores sobre os maiores. Por quê? Porque, na verdade, aquele que conhece muito, como nos fala Einstein, chega a Deus. Na filosofia, na ciência. Aquele que conhece pouco acha que conhece muito. E se envaidece. Ele se entorpece sobre si mesmo. Então, os grandes, os maiorais, aqueles que têm uma profundidade real na sua abordagem, esses chegam a Deus. Através da ciência, através da filosofia, através das artes, através de todas as possibilidades da vida. Mas é a falta do aprofundar-se, inclusive, nisso. E de ter a sensibilidade. Porque o aprofundar naquilo que ele conhece, de forma agora real, dando uma argúcia real, fazendo com que a pessoa vença a vaidade, o orgulho, fará com que ele vá aprofundando e vendo as suas deficiências. E quando nós começamos a ver os nossos limites, a nossa afabilidade, os nossos problemas, o que nós estamos facultando, que comece a surgir dentro de nós um homem novo, com outras buscas, com outros objetivos. A gente sabe que o si não existe na história, né? Mas se Atenas tivesse aceitado Sócrates e os judeus tivessem aceitado Cristo, a história seria muito diferente? Teria sido muito mais fácil o nosso progresso? Isso que nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Sócrates veio coroar aquela civilização. Ela havia tido todas as possibilidades de manter-se. Porque o problema é que toda sociedade que só se estriba sobre valores materiais, chega um momento em que ela cai.
ela arrefece, porque o que manteria esta sociedade agora em pé são os valores morais, que fará com que as pessoas busquem e tenham outros objetivos, tenham outras formas de ajudar aos outros. Porque quando eu vou acordando, eu vou agora me moralizando, eu vou adquirindo os valores do sentimento, eu passo a ser útil à sociedade em que eu me encontro. E essa sociedade tem uma durabilidade, uma permanência, porque todas as sociedades, a romana, a ateniense, para não se perder tudo, ela foi levada agora ao Império Romano. Então, a sociedade greco-romana são aqueles elementos agora com a possibilidade deles também conhecerem Jesus. Então, não apenas Sócrates. Jesus veio dar à sociedade romana, a judaica, mas a Roma, os valores para que ela acordasse. E não acordando, ela foi agora levada a solapar, a cair. Então, nós temos que compreender isso. Seria muito diferente. Seria, e é isto que eles tentaram evitar de todas as formas. Na viagem até Corinto, então, Timóteo, notando a fraqueza e tristeza de Paulo, procurou convencê-lo, como nós dissemos, a seguir por mar, dizendo que poderiam adiar o trabalho. E Paulo fez questão de ir a pé e respondeu: sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Veja bem, e para ele o serviço bem feito era não deixar comunidade alguma ao relento, esquecida. Ele levaria a todas as aldeias, a todas as localidades, não menosprezando a nenhuma delas. Então, aonde ele passava, ele gerava elementos para que as pessoas refletissem, para que elas tivessem uma nova ordenação, para que elas tivessem agora um novo horizonte, apresentando Jesus Cristo. Esta era a finalidade dele. Já em Corinto, ele vai se encontrar agora com Prisca e Áquila. Então, ele vai se encontrar com este casal de tecelões que ele não via há um bom tempo. Ele não vinha há um bom tempo e vai se encontrar também, como nós dissemos, com Lóide e Eunice. Lóide, a avó, e Eunice, a mãe de Timóteo. Então, neste ambiente favorável, que agora ele já se esqueceu de Atenas, ele vai fazer com que ele funde uma igreja. Ele está planejando fundar uma igreja. Prisca e Áquila se prontificaram para todos os serviços, assim como Eunice e Lóide também se prontificaram para ajudá-lo nesta igreja nascente. Chegavam a partir daí a Corinto emissários da Bereia, da Tessalônica e de outros pontos da Macedônia. E ele viu que ele precisava chegar a alguma condições. Ele estava agora sem possibilidades físicas. Ele queria chegar àquelas comunidades, ele queria fazer algo. Vamos ver a solução que foi apresentada pelo Cristo. Paulo chamou Silas e Timóteo para a cooperação. Passou a ir aos sábados na sinagoga. Começou a pregar por 8 meses. Alguns não o respeitavam a ele, quiseram agredi-lo. Disse que ele iria a partir daí aos gentios. E os gentios o recepcionaram. Ele foi aos gentios, mas gerando uma contrariedade nos judeus. Um romano, de nome Tito Justo, o defendeu e adquiriu uma casa, com auxílio dos simpatizantes, para iniciar os serviços. Então, foi erigida uma casa, foi construída agora uma localidade para que ele fundasse a igreja. Mas estas animosidades não haviam sido superadas. Estas dificuldades estavam estabelecidas. Paulo, vendo que os emissários não paravam de chegar, pois as igrejas criadas tinham problemas, à noite, terminada a oração, olha que interessante, terminada a oração, ele teve a impressão que recebia a visita do Senhor. E era o Senhor mesmo, como nos fala Emmanuel. Era o Senhor que vinha visitá-lo pessoalmente e disse a ele que, a partir deste momento, Estevão estaria mais próximo ainda a ele. Mas mais, olha bem o que ele ouviu. Não temas, prossegue ensinando a verdade. É possível ajudá-los pelos poderes do Espírito.
E ele pensou, pelos poderes do Espírito, como eu farei isso? Eu não poderei estar lá, eu não poderei levar a minha verve, o meu conhecimento. E aí o Senhor ilustra ele: escreva a todos os irmãos em meu nome. Em meu nome. Chamou Timóteo e Silas para que eles juntos pudessem redigir a primeira de suas epístolas. E buscou nunca mais escrever sozinho, porque ele imaginava: eu poderei não estar inspirado, mas secundado por outras pessoas de boa mente, de boa vontade, com bons objetivos, isso se fará mais fácil. E estas epístolas, estas cartas, vinham em essência da esfera do Cristo, a partir ou através de Estevão. Então começa a ocorrer a distribuição, começa a ser distribuída, levada, respostas a estas comunidades. E isto vai soar tão fortemente que todas as comunidades passam a ler, passa a ser não apenas para aquela comunidade, passa a ser algo para a posteridade, passa a ser agora ensinamentos que darão noção de vida eterna a todos nós. Estas epístolas serão ilustrativas da experiência vivida por Paulo, da inspiração que ele recepciona, do amparo que é possibilitado a ele. Paulo, portanto, procurou, a partir daí, enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências possíveis. Possuía agora departamento de assistência, departamento aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerando as velhinhas, atendiam aos desfavorecidos, comentavam sobre Jesus. Veja bem, e ele vai dizer, porque Corinto era um grande centro comercial, e Corinto era tido e havido como uma cidade de muita devassidão, de muitas buscas materializadas e envolvendo com a sexualidade. E ele vai dizer que nos pântanos que as flores mais cheirosas se apresentavam, os lírios se faziam nos pântanos. E aí começam a ocorrer profetismo, curas, começam a ocorrer fenômenos que ele havia visto em Antioquia. E agora vai se concretizar com esta agora homogeneidade, com este estudo, com este denodo, com este empenho, com esta devoção destes irmãos. E a igreja progredia. Vamos agora ouvir perguntas. Vemos a Casa do Caminho e todas essas primeiras igrejas e núcleos formados por todos os apóstolos e por Paulo, ajudando as pessoas, dando assistência de comida, vestuário, remédio, tudo que existia necessidade. E vemos que o Espiritismo veio resgatar isso. Entretanto, atualmente, dentro do Espiritismo, existe o ataque a essas ideias. O que tem acontecido? É ataque das trevas, que não quer que prospere a caridade. Caridade, lembremos, é o amor em ação. A forma pela qual eu faço a caridade é importante, mas não é o mais importante, porque muitas vezes eu estou fazendo com toda a técnica, com todo o esmero, mas não estou colocando o coração, não estou colocando aquela devoção pelo meu irmão. Eu sou indiferente à sua dor, eu não quero ouvir os seus reclamos, eu não quero agora participar da sua vida, eu não quero agora auxiliá-lo para que ele desperte e tenha novos horizontes. Então, as trevas, o que fez com o cristianismo nascente? As trevas começou a se imiscuir, fazendo com que reencarnasse no seio do movimento cristão que estava nascente, e a partir daí começaram a tirar a mão da caridade, começaram agora a retirar a mediunidade para que pudesse ser alertado. Então, como é que a pessoa vai ser alertada? Como é que ela vai ser orientada? Como é que ela vai agora colocar em ação os seus conhecimentos, o seu amor, a sua devoção pelo próximo? Ah, mas não deveremos agora orientar para que eles aprendam? Claro! Nós deveremos apresentar Jesus, nós deveremos apresentar a lógica retorquível da lei de causa e efeito, da reencarnação, de que a vida continua, de que nós seremos levados aqui e acolá, que a vida não acaba. Ótimo! Teremos que dar os elementos, mas teremos que dar condições para que as pessoas estejam prontas a ouvir a isto.
Se nós não dermos os elementos, no momento da dor, nós não estamos próximos. Nos momentos de dificuldade, nós fazemos ouvidos moucos. Nos momentos em que a pessoa vive aflições, nós não estamos agora querendo ajudá-las. Nós temos que entender como. Como é possível ser feito? Numa pandemia foi feito de uma forma que não era a que se fazia, não, mas foi possível. Nós temos que entender, o nosso objetivo é iluminar o espírito. Mas para que iluminemos o espírito, nós temos que entender um estômago sem alimento, é um estômago sem ética, é um ser sem compromissos com a correção. Então, nós temos que ter essa noção. Alimentemos, orientemos, mas não percamos de vista. As necessidades essenciais vão mudando de patamar. Se nós atendermos a parte material, vamos atender a parte afetiva, a parte espiritual, e nós vamos cumprir o nosso papel. O que nós não podemos é nós criarmos antagonismos, criarmos agora dentro de nós mesmos movimentos contrários que vão nos prejudicar. Então, os judeus tramaram uma perseguição a Paulo. Por que eles tramaram uma perseguição a Paulo? Porque esse movimento agora de ir aos gentios criou naqueles judeus rigoristas uma situação de muito mal-estar. O judeu se achava prevalente, os judeus se achavam sempre o dominante. Ainda mais, eles se foram agora bafejados, pensavam ele, por Jeová, em detrimento de outros deuses. Então, eles se achavam pessoas que tinham possibilidades de, só entendendo Jeová, só entendendo as leis e os profetas, atingir aquilo que eles almejavam. E quando Paulo apresenta alguém maior do que Moisés, isso é uma afronta a eles. Isso é algo que mexe com o seu orgulho. Eles são agora levados a buscarem toda uma perseguição. O processo foi iniciado sem que Paulo soubesse que tinha uma grande quantidade de acusações. E o administrador da localidade foi compelido a determinar a prisão de Paulo. Então, Paulo foi preso e alguns cristãos protestaram. E Paulo clamou: irmãos, regozijemo-nos em Jesus. O Senhor nos julgou digno desta situação. O Senhor nos julgou digno desta realidade, de vivermos e demonstrarmos a nossa convicção, que nós não percamos de vista isto, que nós lembremos disso. Nós estamos em condições, nós estamos em condições de fazer frente a estas dificuldades. Nós estamos agora em condições de mostrar a nossa convicção. É isso que alegrava Paulo. É isso que dava sentido à vida de Paulo. Muito bem. Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou 39 açoites. Ele estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração. Na prova rude, compreendeu que havia atingido a região de paz divina, no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois de lutas acerbas e incessantes na conquista de si mesmo. Então ele se alegrou, ele viu que aquilo não atingia o espírito, não mexia com o seu ânimo, ele estava agora tranquilo e sereno, sabendo que tudo que ele havia feito, e Abigail havia dito a ele, e Abigail vai aparecer a ele, e ela e Estevão haviam preparado para que ele entendesse. Nesta existência, ele havia feito muitos acometimentos infelizes. Ele vinha para cumprir um papel, mas tinha que reparar o que havia feito de forma funesta, de forma doentia. Então, ele está agora tendo a sua consciência serena e pacificada. Vamos ouvir perguntas. Em relação aos judeus, era realmente uma devoção em respeito a Moisés ou era devoção em respeito ao rigorismo e todas as tradições que eles tinham? Por exemplo, se Moisés aparecesse e falasse que Jesus era maior, eles bateriam também? Pois é, então eles estavam presos a um orgulho de raça. Isto é, como nos fala Emmanuel, proveniente de Capela. Eles eram o grupo mais unido
mas mais orgulhoso. Então, dentre aqueles que estiveram no mundo judeu, Moisés se apresentou como o ordenador. Outros profetas se fizeram, mas se ele aparecesse, como ele apareceu a Jesus, ele e Elias, não é? Então, foi mostrado a eles, era a lei e os profetas diante de Jesus, e eles fizeram ouvidos moucos. Para eles, isto era uma aleivosia, uma mentira. Isto era uma figura de linguagem mentirosa. Então, não apenas ele se fez presente, visível, como eles não querem até hoje entender. Jesus não é um profeta, Jesus é um homem de menor possibilidades na percepção deles. Paulo, a partir daquilo que ele sofreu, ele sentiu seu primeiro grande êxtase. Sentiu que sua alma se dilatava ao infinito, experimentando emoções de indefinível ventura. Então, o êxtase é o maior desdobramento possível, indo este ser a regiões siderais superiores. Então, ele teve agora um grande êxtase, em que ele se sente muito bem, em que ele agora é envolvido por uma vibração de muita paz. Então, ele está agora percebendo que Estevão, ele não sabia até então, era Jesus na figura de Estevão, se fazendo presente na vida de Paulo de Tarso, dando a ele todo o refrigério, todo o consolo e amparo. Ele foi levado agora a ser julgado. Sóstenes era um dos maiores da sinagoga que havia acusado Paulo. E para defendê-lo, então, foi apresentado e havia agora uma defesa que iria estabelecer um julgamento. E para defender Paulo, viria Tito Justo, o romano, se apresentou, e o procônsul Júnio Galho, ouvindo as partes. Então, Júnio Galho, ele tinha uma peculiaridade. Ele era irmão de Sêneca, ele tinha uma peculiaridade de fazer o seguinte: ele ouvia as partes, tendo o hábito de reservar um dos ouvidos para a defesa e o outro para a acusação, para que ele fosse o mais idôneo possível, para que ele fosse o mais justo possível. E a partir destas suas percepções da defesa que foi apresentada, em concluindo os trabalhos, Júnio Galho libertou a Paulo, vendo que ele era um cidadão romano, um homem idôneo, um homem que tinha a verve, um homem que estava sem agora erros nesse contexto, um homem que estava sendo colocado apenas pelo rigor do judaísmo, e nada mais do que isto. Era afrontoso o que eles estavam fazendo com ele. E Tito Justo defendeu a ele de forma correta. O procônsul Júnio Galho, irmão de Sêneca, que libertou Paulo, vendo que Sóstenes fora apupado, disse que ele deveria resguardar o corpo inteiro, dada a tirania dos judeus, que esbofeteavam-no, e Paulo correu para socorrer a esse rapaz Sóstenes, que foi agredido pelos próprios judeus. Os judeus, quando não cumpria-se aquilo que eles desejavam, eles queriam encontrar culpados pelos seus problemas. E nesse instante, quem vai socorrer o rapaz é o próprio Paulo de Tarso. Então nós vemos que ele foi julgado, ele foi levado agora a várias situações humilhantes, e ele foi um espírito intimorato, um espírito que não tinha receio de afrontar, de fazer com que ele pudesse abrir os horizontes para que o cristianismo fosse espargido. Paulo, vendo que a igreja estava montada e que a sua permanência a partir daí em Corinto geraria novas investidas judaicas, disse que ele partiria para Éfeso, na Ásia, a fim de atender os insistentes chamados de João para a fundação definitiva da igreja em que João estava. Nós vamos ver quantos problemas João vivenciou. Ele vai estar com João, ele vai a Jerusalém e vai voltar a Éfeso para que ele fique um bom tempo junto a João. Então nós vemos, primeiro, ele está agora em Corinto ainda, e o que ele vai fazer? E antes de partir, ele quis visitar
as localidades que eram ligadas a Abigail e a Estevão. Ele foi no local em que ele imaginou que eles haviam morado. Ele foi no local em que Lício Munúcio havia agora julgado a Estevão e ao pai de Estevão, Josedebe, e que Abigail saiu. Ele foi a várias localidades que foram faladas por Abigail, que ele conhecia, e que ele, no contato que ele teve com Simão Pedro, se reportando a Estevão, ele pôde dizer algumas coisas. Então ele foi, porque ele tinha informações neste local. E o que ele faz? Ele faz, a partir daí, juras de fidelidade eterna, raspando a cabeça. Então ele vai raspar a cabeça para que aquilo simbolize uma fidelidade dele para com Abigail. Então isto faz com que ela vá aparecer e vá agradecer a isto que ele estava fazendo estas juras, pois ele estava agora cumprindo o seu papel, executando aquilo pelo qual ele viera. Ele faz, então, com que ele vá agora a Éfeso. Então, ele sai de Corinto e vai a Éfeso. Partiu Paulo com Prisca e Áquila para Éfeso. A igreja enfrentava problemas torturantes. E o problema era que o judaísmo lutava de forma intensa. O judaísmo e também aqui o culto a Diana, que nós vamos ver, que se estabelece em Éfeso. É um culto que se faz agora sistemático. E as pessoas ali vivem disto. Vamos olhar. João lutava seriamente. Os tecelões chegados deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível. Então, Paulo, Prisca e Áquila. Paulo visitou a mãe de Jesus. Impressionou-se com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Ele ficou fascinado. Ele viu que aquela mulher verdadeiramente era um ser diferente. Era um ser de uma paciência, de uma serenidade, de uma doçura que ele nunca encontrara. Ele ficou agora fascinado por ela. E Paulo quis ouvir Maria a respeito do nascimento, da noite do nascimento de Jesus. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar. Maria colocou-se à disposição para que ele pudesse grafar, porque é isso que ele vai solicitar a Pedro, a João, a tantos outros que convivem com Jesus, que levem esta experiência. E ele vai grafar isto na Epístola aos Romanos, que Jesus tinha um corpo semelhante a um corpo de carne pecaminosa, um corpo semelhante, que nós conhecemos e nós sabemos, com a mediunidade de Chico Xavier, que era um corpo que tinha uma parte material, mas uma parte, a maior parte, era espiritual, mas que se assemelhava. Tinha toda a inervação, toda a musculatura, toda a aparência de um ser humano comum. Mas como nos falam aqueles que conviveram com o Chico Xavier, que nenhum útero suportaria, nenhum corpo material suportaria tanta energia que é aquela que estava no Espírito de Jesus. Lembremos-nos, um Espírito que está há 10 bilhões de anos num estado de perfeição relativa. Nenhum corpo, o corpo iria se desintegrar. Nos fala Chico Xavier. Vamos ouvir perguntas. Paulo e Maria conversaram sobre essas questões, mas a gente sabendo dessas informações hoje, Maria e aqueles envolvidos ali, eles entenderam exatamente o que ocorreu? O que será que aconteceu? Ou seja, veio uma nave, que eles entenderam essas coisas, essas questões? Eles tinham noção, alguns tinham noção mais clara. Maria provavelmente tenha tido alguma coisa muito semelhante a Jesus, e aí eles vão compreender, mas como é que vai se passar para a posteridade? Como isso vai ser grafado? Ela era uma mulher que não gerou. Então, Jesus chegou ao derredor de 2 anos, sendo trazido por estes que tripulavam a nave, que eram os reis magos. Então, esta nave, que é aquela estrela guia, que é esta estrela de Belém, na verdade é uma nave que trouxe Jesus já com a idade próxima a 2 anos.
Então, estas informações, as pessoas não precisam acreditar. As coisas vão se provar adiante, porque nós vemos que, a partir do desenvolvimento da ciência, nós vemos várias formas de fecundação. Nós vemos fecundação in vitro, nós vemos várias formas. Nós vemos agora com os UFOs, com os objetos não tripulados, nós vemos o quê? As pessoas sendo inoculadas, sendo agora geradas em determinados locais e trazidas para a Terra. É mais ou menos que nós vamos entender adiante. Então, foi abduzida e a partir daí ocorreu isto e aquilo. Então, nós vamos compreender adiante toda esta realidade. Paulo, após cooperar na consolidação da igreja, considerando que Prisca e Áquila estavam bem instalados, resolveu ele partir para Jerusalém, para elevar o numerário que ele havia coletado, porque era este o acordo que ele fizera com Pedro. Ele iria amealhar e ele estava levando uma pequena fortuna, que foi algo que gerou satisfação em Simão Pedro. Então, isso gerou em Simão Pedro uma satisfação, porque isso daria independência a eles. Então, João viu que era necessário que ele fosse. João estava próximo quando o acordo foi estabelecido entre Pedro e Paulo. E Paulo está levando o numerário até ele chega em Cesareia. Após a partida de Paulo, chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, de Alexandria, eloquente e poderoso nas Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor e fervoroso, falava e ensinava. Então chegou esse rapaz, que era um judeu, e era alguém que tinha o dom da profecia, alguém que tinha uma inspiração, alguém que era eloquente, falou na sinagoga. E tendo Prisca e Áquila escutado sua pregação, levaram-no com eles para Áquila, ou seja, para Caia, para Corinto. Então eles foram para Corinto junto com Apolo, que eles viram que ele tinha todo o magnetismo, ele teria um aproveitamento nesta igreja nascente e seria importante em vários momentos. Então, a partir daí, nós estamos colocando que está no Atos dos Apóstolos, é referendado por Emmanuel, mas é importante que a gente entenda, chegavam pessoas e as coisas estavam surgindo, a mediunidade estava agora pronta a se manifestar e as pessoas acreditavam. Então, cria-se a partir desta crença, não é uma crença pueril, não é uma crença infantil, é uma crença com críticas, com bom senso, mas que faculta, que favorece a estas manifestações. Paulo, com Silas e Timóteo, vai até Cesareia, onde ficaram alguns dias, instruindo os interessados. Aonde ele passava, ele iria orientar. Dali dirigiu-se a Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo do caminho. Então, Simão Pedro veio recepcioná-lo quando ele chega em Jerusalém. E ele começa agora a fazer conjecturas e avaliações. Ele começa agora a analisar o quão importante era ele retornar àquela cidade em que ele havia errado. Ele começa a ver, Simão Pedro convida ele para que ele fosse ficar dentro da casa do caminho. Barnabé ficou por alguns dias e depois vai para a casa de Maria Marcos. Chegados, Pedro recebeu-os com júbilos inexcedíveis. Então, foi algo que gerou uma euforia em Pedro. E Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna. E isto iria assegurar maior independência à instituição de Jerusalém. Os pobres, os órfãos, os velhos, desamparados e convalescentes teriam doravante uma escola de trabalhos. Então, Paulo estava cumprindo com aquilo que ele havia deliberado. Ele estava levando um numerário que era um numerário que geraria possibilidades deles manterem uma independência, deles manterem, a partir daí, todas essas atividades trabalhando em grande intensidade. Mas Pedro notou que Paulo estava alquebrado pelas lutas. E algo vai fazer com que Paulo fique emocionado. Raras são as vezes em que Paulo fica emocionado. Emmanuel vai nos dizer:
Uma foi aquele momento em que ele se encontrou com Pedro e Pedro disse, do encontro que ele vira, que Jesus apareceu e disse para que ele cuidasse dos filhos, agora daqueles miseráveis, os filhos do Calvário. E Pedro vai falar com entusiasmo das epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Tinha a convicção, Pedro vai dizer, de que aquelas cartas vinham de uma inspiração direta de Jesus, do Mestre. Observação que Paulo recebeu comovidíssimo. Paulo estava agora envolvido, vendo que a sua tarefa estava se efetivando. Então, Pedro, além de tudo, foi gentil, além de tudo, era sensível, além de tudo, estava superado aquele problema entre eles. Pedro estava dando a Paulo agora um revigoramento interno. Os cristãos comentavam, vai dizer Paulo. Eu sei que eles comentam frase a frase. Em Jope, em todas as localidades me chegam notícias. As pessoas recebem e esperam as cartas para que em conjunto leiam, para que em conjunto possam, a partir daí, adentrarem nesta profundidade desses ensinamentos. Então, Pedro vai agradecer Paulo por este manancial de bênçãos, mas vai notar que Paulo está quebrado, que Paulo está cansado, que Paulo havia recebido muitas agressões, muitas represálias. Paulo, junto com Silas e Timóteo, demandaram, após se recuperarem, após permanecerem por alguns dias, após Barnabé, após ele ficar ali, demandaram Antioquia. Isso era algo comum da vida de Paulo. Nos fala Emmanuel que ele tinha uma organização espiritual muito poderosa. O corpo era arrastado pela mente dele, pelo espírito dele. Tal a força mental, tal a convicção de Paulo. Então, Paulo é levado, ou melhor, ele leva o corpo, o seu espírito tão decidido, tão empenhado naquilo que ele vier a fazer, era alguém que não tinha receio de enfrentar as agruras, as lutas e as dificuldades. Não passava semana que não recebesse representações das igrejas. Mandava, a partir daí, suas epístolas, repletas de referências pessoais dele e destas pessoas, suaves e doces, ou seja, está agora dizendo a Timóteo, está dizendo a Trófimo, está dizendo a Febe, está dizendo a várias pessoas com as quais ele convivera. Então faz agora algumas referências muito pessoais. Ele vai contar coisas que ocorreram com ele, ele vai abrir o coração e a espiritualidade vai jorrar nestas cartas. Em seguida, visitou várias comunidades, em toda parte, lutas sem tréguas. De um lado, os israelitas rigorosos, inimigos declarados do Salvador. Do outro, os cristãos indecisos, vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. Então, veja bem, isso aqui é para nós. Tem pessoas que estão dentro do movimento espírita e estão querendo fazer o quê? Utilizar-se do conhecimento para suas conveniências, para que eles estejam justificando os seus desacertos, para que nós, a partir daí, com falsas interpretações, utilizemos aquilo que é algo que vai luarizar, que vai dar à nossa vida parâmetros espirituais, nós queremos utilizá-las em coisas materiais. Nós não podemos barganhar com as coisas. As coisas espirituais têm respostas espirituais. E nós precisamos compreender. Nós viemos para ganhar os reinos espirituais. O reino da paz, o reino do equilíbrio. O reino de Deus está dentro de nós. Se nós buscarmos as coisas materiais apenas, nós teremos a impaciência, a intolerância, o cansaço, nós teremos agora o orgulho, a vaidade, tudo nos acompanhando, coisas pueris, aspectos inferiores da vida.
aspectos que nos deixaram ao longo dos milênios, presos e chafurdados à lama. Lembremos-nos, esta é a postura. Ele percebia que tinha os judeus que eram os opositores normais, pois eles estavam agora enfadados sobre si mesmos, certos que estavam com a verdade, mas encontrava também os cristãos indecisos, que estavam buscando as suas conveniências, não queriam perder o apoio dos judeus e, ao mesmo tempo, queriam pregar. Como é que é possível? Ou nós fazemos uma coisa, que o Cristo nos disse, ou servimos a Deus ou a Mamon, ou priorizamos isto ou aquilo. Ah, mas eu não tenho que estar no mundo? Tenho. Não sendo do mundo, não brigando pelas coisas do mundo, fazendo de forma diferente, porque senão eu não terei vencido a mim mesmo, eu não terei modificado os padrões íntimos que possibilitarão uma nova equipagem espiritual em nós. Vencidas as lutas, deliberou regressar a Éfeso. Então, veja lá, ele voltou a Antioquia e, voltando a Antioquia, o que ele vai fazer? Ele vai agora vencer as dificuldades estabelecidas e, vendo que elas estavam superadas, ele vai seguir a Éfeso novamente, porque ele sabe que em Éfeso ali era importante na Ásia a criação desta igreja. Ali precisava ser muito bem sedimentada a igreja. Então ele vai passar em todas as igrejas que ele havia criado, em Derbe, em Listra, em Icônio, em Antioquia de Psídia. Ele vai agora chegar a Éfeso. Então veja bem, ele vai a pé pregando, do ano 54 ao ano 58. Por 5 anos, mais ou menos, quase 5 anos, ele vai pregar o evangelho. Mais de 4 anos foram pregando o evangelho em regiões agora que já estavam estabelecidos pequenos núcleos, mas Éfeso era importante. Ele sabia da importância de Éfeso. Paulo estava interessado, além de tudo, na feitura do evangelho, decalcado nas recordações de Maria. Ele queria escrever o seu próprio evangelho. E quando ele vê que não é possível, o que ele faz? Ele passa todas as suas anotações a Lucas. Ele vê que ele não conseguiria, mas ele pede para Lucas complementar estas informações e fazer o seu próprio evangelho. E o evangelho de Lucas eram baseados nas informações que haviam sido coligidas por Paulo de Tarso. Não mais encontrou Prisca e Áquila, que haviam retornado a Corinto com Apolo, como nós vimos. Foi compelido a enfrentar a luta séria com os cooperadores de João. Então, uma luta acirrada. Por quê? A sinagoga conseguira uma grande ascendência política sobre a igreja que estava sendo erigida por João. Então, havia uma grande, agora, intransigência, pois ocorriam fatos e fenômenos, e por 3 meses discutiu ele na sinagoga. Então, ele ia na sinagoga apresentando o Cristo, de forma intimorada, um homem destemido. A cidade parecia alcançar uma compreensão mais elevada. Começaram a ocorrer coisas miraculosas na percepção deles. Multiplicavam-se as curas. Paulo, um dia, tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, ele foi rodeado por uma claridade indefinível do mundo espiritual. A sua mão ficou rodeada por uma claridade indefinível. As vozes santificadas falaram na praça pública. Imaginemos a possibilidade disso ocorrer. Ele era um médium, João era um médium, outros ali estavam dando subsídios para que aquilo ocorresse, mas a necessidade de Éfeso ter a sua própria igreja, uma igreja calcada agora em João, mas que teve a colaboração por 3 anos de Paulo de Tarso. Por 3 anos ele vai ali permanecer. Por 3 anos ele vai ali fazer com que a sua palavra, o seu empenho, o seu denodo desse a João todo um apoio espiritual. Isso teve enorme repercussão. Paulo valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais fundas
nos corações. Então, a partir destas curas, a partir desses fatos que todos ouviram, algo que se materializou, uma voz direta, as pessoas o que perceberam? Que eles eram detentores de uma verdade, que eles eram agora representantes fiéis do mais alto. E aí, sobre o judaísmo, eles passam a ter, a partir desse instante, eles passam a ter uma supremacia. Paulo fora levado ao apogeu da consideração, de um dia para o outro. Procurou, junto de João, instalar na igreja o serviço de assistência aos desfavorecidos, prolongando sua permanência em Éfeso, como nós dissemos, por 3 anos. Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente, visitando as igrejas já estabelecidas. Foram 2 anos de trabalho fecundo, quase 3 anos que ele ali permaneceu. Então, veja bem, ele estando em Éfeso, aqueles, Timóteo, Silas e Tito, passam a ser os seus mensageiros, passam a ser os seus representantes. As igrejas agora localizavam onde estava Paulo de Tarso e, sabendo, mandavam os mensageiros. E os mensageiros agora tinham as respostas nas suas epístolas, nas suas cartas. E esses mensageiros, os representantes fiéis ali estavam para levarem não só a carta, agora se fazerem representados ou representantes de Paulo de Tarso. Então nós vemos que esta igreja nascente teve muita colaboração de muitas pessoas que deram apoio, mas o empenho de Paulo, o denodo de Paulo, o destemor de Paulo não pode ser esquecido. Paulo passou a falar, olha que coisa interessante, no salão da escola de Tirano. Então, era uma escola ligada a um homem chamado Tirano, não é o rapaz que chamava Tirano. E aí, ele cedeu um salão da sua escola e o Senhor fazia maravilhas através de Paulo. Maravilhas passaram a ocorrer. Os lenços e os aventais de seu uso pessoal eram usados pelos enfermos e as enfermidades fugiam, desapareciam, como se elas estavam impregnadas de um ectoplasma, impregnadas de uma medicação, impregnadas de possibilidades da pessoa confiando ela ter agora o restabelecimento nos seus problemas. E mais, olhe bem, e os espíritos malignos saíam. Então isso fez com que a igreja de João, a igreja de Éfeso, prosperasse sobre o judaísmo, prosperasse sobre aqueles cristãos ainda indecisos. Alguns exorcistas judeus agora se aproximavam, e muito interessante que eles vão tentar invocar o nome de Jesus sobre os espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Então eles estão tentando fazer com que exorcizem, tirem aqueles espíritos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o espírito maligno, através daquele que estava endemoniado, disse: conheço a Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltou sobre eles obsediado, que fugiram, feridos daquela casa. Então nós temos que entender, não é em nome de quem nós fazemos. Nós temos autoridade, as nossas atitudes, a nossa palavra, a nossa vida é consentânea com aquilo que nós falamos e fazemos. Então existe agora uma discrepância. É isso que nós temos que entender. Se existe, que nós mudemos, que nós nos reavaliemos. Sempre nós vamos enxergar mais do que nós fazemos, mas nós vamos aos poucos nos convencendo, nós vamos aos poucos nos condicionando a outras proposições para que superemos o homem velho. Então nós vemos os acontecimentos. Paulo trabalhava pela vitória dos princípios do mestre. E como nós dissemos, estes cultos que existiam ali era agora algo conceituado que foi caindo no esquecimento. Fez com que muitos abandonassem crendices
e superstições perigosas. Atemorizados, estes, que agora se convertiam, traziam livros, e esses livros foram queimados como se fossem sortilégios, como se fossem, a partir daí, coisas que iriam prejudicá-los. O que nós não podemos é fazer uma analogia imaginando queimar livros é queimar ideias. Não, é a minha crença, é a minha convicção, é a minha mudança interior. E se alguém vai se utilizar disso, muito bem, eu não tenho mais necessidades, eu tenho outros parâmetros, eu tenho outros objetivos, eu busco outras coisas. Mas são estas as proposições. E a cidade tinha um culto à deusa Diana. E as pregações de Paulo modificaram as preferências da cidade. Olha o que vai acontecer em Éfeso ainda. Demétrio, um artesão, criou uma mentira, dizendo que Paulo e os seus apaniguados, dizia ele, vão agora agir neste local em que ele fazia a sua arte, no seu ateliê, vão agir ali. Ele criou tal mentira. Primeiro, prenderam Prisca e Áquila. Então, ele criou agora uma situação, caldo de cultura, um mecanismo para que as pessoas se sentissem agora contrariadas. Paulo lutou por solucionar esses problemas. Prisca e Áquila, e nós vamos ver que outras pessoas também foram presas, outras pessoas também foram agredidas. Quando Paulo de Tarso vai visualizar aquilo que haviam feito com a tenda de Prisca e Áquila, ele vai ficar entristecido. Ele vai ficar entristecido. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo. Olha bem como é que Paulo pondera. Ele tinha desejo de ajudar. E pelo desejo de ajudar que ele tinha, fazem muito mal a ele. Se ele não trouxesse as marcas do Cristo, ele poderia desanimar. Ele poderia achar que isto era algo que não tinha sentido. Tinha sim. Ele mexia com os interesses. Pessoas agora estavam se sentindo deixadas ao largo. Ou seja, faziam tudo para mercadejar, tudo para barganhar, tudo para que fossem levadas algumas posturas indevidas. Paulo vai relatar a João as lutas que ele havia feito. Ele vai relatar com Estevão todos os problemas que ele vivenciou, todas as dificuldades ele perpassa na sua mente e vai relacionando elas a João. E João vai dizer a ele: és feliz, Paulo, porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Não te doam os martírios. O mestre retirou-se do mundo na cruz. Regozijemo-nos com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. E Paulo vai dizer: é verdade. Então nós vemos aqui a felicidade, a profundidade de João nesta avaliação, dando todo o elemento, todo um respaldo a Paulo de Tarso para que ele interpretasse de uma outra forma agora as dificuldades. Porque é normal, um espírito intimorato, ele também tem momentos de tristeza, ele também tem momentos de oscilação. E neste momento ele foi bem claro, João. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, o que nós vamos fazer sem cicatrizes? Nós não viemos para dar sequência a isto? Nós não viemos agora para dar as nossas vidas a isto? Não é normal que isto ocorra? Então, João foi muito arguto, dando a Paulo esta noção. Após solucionar todos os problemas relacionados a Áquila, a Prisca, a Gaio e a Aristarco, ele agora se retira de Éfeso, tendo cumprido, tendo erigido, tendo constituído esta igreja. E ele vai partir ainda para outras localidades. Nós vamos parar por aqui, lembrando que esse trabalho, junto com João, foi muito bem feito, muito bem delineado, que proporcionou condições para que esta igreja nascente em Éfeso prosperasse e fosse agora a orientadora de outras 7 igrejas
ali nas proximidades. Então, nós vamos finalizar o nosso estudo, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade de estarmos juntos, por esta oportunidade de estarmos estudando estes Atos dos Apóstolos, conhecer toda a vida, toda a entrega, todo o devotamento destes homens. Senhor Jesus, agradecemos por esta oportunidade de nos aprofundarmos nesses conhecimentos, de adentrarmos em algo tão importante para as nossas existências. Estes homens não são apenas referenciais, não são apenas exemplos, são para nós roteiro de vida. E nós nos lembremos sempre, quando a vida nos estiver colocando em situações difíceis, lembremos-nos do que Paulo, o que João, o que Pedro, o que Tiago, o que todos esses apóstolos passaram, o que Filipe, o que o outro Tiago e tantos outros, para que nós testemunhemos, façamos o pouco que nos é pedido, e assim confiantes e agradecidos, rogando que esses amigos espirituais possam envolver a todos os que estiveram ligados a esta reunião, amparando-nos, dando a todos nós a paz e o refrigério. Finalizamos este estudo e esta reunião, dando graças a Deus. E que assim seja.